governo, nós estamos debatendo muito, estamos trazendo muitas ideias. Eu quero agradecer, inclusive, a forma como foram escolhidos os integrantes, porque o perfil é muito interessante, que embora seja diversificado, é muito técnico científico também. Nós temos aqui o nosso amigo Pedro Sola, que é advogado, temos aqui o Luiz Eduardo Viegas, que é da área de TI, trabalha com IA, na raiz, vamos assim dizer, né? Temos aqui o engenheiro Euclides Schumann e esse Ricardo Soares que nos fala que é químico industrial e trabalha com meio ambiente. Acabou que nas nossas demandas, até é interessante porque são demandas muito objetivas, são reuniões muito rápidas, porque é um olhando para o outro dizendo, olha, vai ser assim, vai ser assado, vamos focar, vai ser baseado em case. Então, a nossa escolha foi baseada tanto em experiências pessoais, em trazer também uma visão dura do que seria a utilização da IA. De repente, alguns colegas podem até trazer críticas por ser uma visão tecnicista sem ser tecnocrática. Então, na nossa abordagem de hoje, do que a gente vem desenvolvendo com pesquisa para futuramente gerar o produto final, nós estamos abordando a IA e governo, mas com o estudo de caso, em que seria a IA e o governo no estudo da IA nos casos da Previdência Social. Nossa distribuição aqui de integrantes será primeiro o Pedro, depois o Luiz, Euclides, e vem eu para fechamento em relação ao que está falando até o momento. Pedro, você pode apresentar, querido? Todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, Sim, então, sim. Ricardo já fez essa breve apresentação dos integrantes do grupo. Resumidamente, a gente vai tratar no nosso grupo sobre o uso de inteligência artificial na Previdência, no sistema do DataPrev. Eu até deixei aqui uma notícia de que isso foi 16 de janeiro, então aí um mês aí que foi divulgado e está sendo implementado a inteligência artificial no DataPrev, no sistema de Previdência. Uma das nossas bibliografias básicas para esse estudo é esse livro da Laís Fraga, Inteligência Artificial na Justiça Previdenciária, em que ela traz muitas questões, tanto jurídicas, quanto também alguns pontos técnicos interessantes para a gente analisar em relação ao uso da IA na Previdência. Então, uma das questões que a gente pode abordar, não é esse o nosso foco, mas que está relacionado a isso, é questões relacionadas à LGPD e proteção de dados pessoais. O DataPrev, como a gente vai ver na apresentação mais adiante, ele pega dados pessoais ali do sistema da Previdência e utiliza esses dados com uma empresa terceirizada, com uma empresa terceira ali. Então, é como se a gente tivesse uma outra empresa utilizando de dados pessoais, que são fornecidos em sistemas de rede pública. A gente, obviamente, como em quase tudo que a gente tem na IA, aqui no Brasil a gente tem uma ausência de diretriz para regulamentar esse processo. Então, na Previdência, pensar também diretrizes e métodos para você ter uma inteligência artificial aplicada a esse sistema de uma forma ética e responsável, que é o que a gente já vem trabalhando aqui na cátedra em outros setores. E também o nosso objetivo principal do grupo é se preocupar quanto ao compartilhamento dos dados por mecanismos de IA contratados pelo governo. Então, o governo contrata mecanismos terceiros que vão estar utilizando aí os dados pessoais, que estão presentes no sistema do DataPrev. Então, em suma, o nosso trabalho vai estar voltado principalmente para a parte de ética e para a parte técnica envolvendo esse sistema de inteligência artificial na Previdência. Euclides, se você quiser falar um pouco. Euclides não, Luiz, perdão. Obrigado, Pedro. Eu acho que você tem que. Isso. Deixa eu compartilhar aqui. Está aparecendo aí para vocês a minha tela, Ellen? Sim, sim. Não? Legal. Então, bom, pessoal, boa tarde. E aí, complementando o que o Ricardo e o Pedro falaram, eu acho que é importante também, isso aqui é um trabalho
progresso, né? Até em função de férias, carnaval, a gente acabou tendo poucas interações e agora realmente precisa desenvolver esse escopo que a gente alinhou. E, então, como o Pedro mencionou, a questão de fazer um olhar da inteligência artificial sob a ótica do sistema previdenciário pareceu bastante interessante. Eu me incorporei ao grupo depois, mas acho que é um tema bastante rico de ser explorado e também que tem outros países, outras organizações fazendo coisas semelhantes que a gente também pode utilizar como referência para fazer comparações, prós e contras, e também beber de outras fontes. É, eu vou passar aqui alguns pontos rápido em termos de contextualizar, né, até embasar o porquê de estar falando nisso, que eu acho que é importante. Muito do que está aqui também é parte das nossas discussões, inclusive do que foi falado no início dessa reunião de hoje. Então, muitos desses problemas não são problemas novos, eu não vou me alongar aqui, depois esse material pode estar dividido com todos, mas é muito importante que, sobretudo, temas que acarretam no sistema previdenciário já vêm acontecendo nas últimas décadas. Então, gostaria de dar um zoom aqui, sobretudo na questão da demografia do emprego, né, do trabalho no Brasil. Quando a gente olha, isso aqui são dados do TENAD, então a gente pode estimar que mais da metade da população que já teve algum tipo de registro de trabalho hoje no Brasil, ela ou está em um grau de baixa formalização, ou de precarização, ou até mesmo fora de atividades laborais. Então, a gente já parte de um bolo, né, de uma pizza que já é fragilizada. E à medida que a gente tem evoluções, impactos maiores com relação à automação, até mesmo maior informalização no mercado de trabalho, isso ainda gera um desafio maior ao sistema previdenciário. Isso não é exclusividade do Brasil, eu trouxe dados específicos do Brasil para ilustrar, mas é parte de uma discussão que ela acontece em nível global. E aí, quando a gente fala aqui de sistema de previdência, ou seja, além disso que eu já falei, uma outra questão extremamente importante, que é a questão da mudança da estrutura demográfica da população. Então, atualmente, pela primeira vez, tem mais gente a partir de 65 anos do que abaixo de 5 anos. E na grande maioria dos países, o sistema previdenciário ele é fundiado pelos trabalhadores ativos que pagam pela previdência dos trabalhadores, dos aposentados. Então, isso é um outro desafio bastante grande. Aqui alguns outros desafios que eu não vou passar item a item. E uma outra questão, que aí sempre cai na questão da IA e de automação de modo geral, a gente sempre se acostumou com a questão da substituição do trabalho, da automação do trabalho, em atividades de baixa complexidade e repetitivas. Só que agora a realidade, sobretudo com IA e IA generativo, é que a gente olha atividades da saúde, do direito, trabalhos de designer, ou seja, atividades e trabalhos, vamos dizer assim, que originalmente não eram dados como parte dos elegíveis à automação, hoje em dia isso é natural. Então, isso muda também o que a gente se habituou a ter como referência. Aqui algumas a citação de alguns autores ou de algumas personalidades influentes que falam sobre a questão da substituição do trabalho. Então, eu tomei aqui fontes de diferentes segmentos, e o curioso é que cada vez mais eu vejo esse número de 40% de passíveis à substituição se repetindo um pouco mais. Então, isso também reforça o desafio que há no sistema previdenciário, até porque, de alguma maneira, há essa convergência com 40%, se não é exatamente 40%, 30%, mas qualquer que seja o número aí dessa faixa a partir de 2 dígitos, a gente está falando de uma parcela relevante da população que é ativa, né, na questão do trabalho. Dado recente, que também é importante, e aí tem muito do que a gente estava discutindo ao início, quando Ellen falou, o Celso falou, ou seja, isso aqui é uma pesquisa recente da Price, que foi publicada, então uma pesquisa com quase 5.000 CEOs em nível global,
ou seja, 45% dos entrevistados afirmam que não estão confiantes que as suas próprias empresas sobreviverão daqui a 10 anos, com base no modelo atual. Então, outra coisa é que a Price indica que há uma clara disposição por parte dos CEOs a fazerem trade-offs complexos com relação a ações que vão estimular a sobrevivência, a sustentabilidade dos negócios, ou seja, a sobrevivência das empresas. Então, isso mostra que, além da questão específica da tecnologia que a gente está discutindo aqui nesse grupo, o que eu quero dizer aqui é que existe um contexto que gera uma pressão ainda maior sobre as organizações, que colocam em xeque a efetividade entre... Será que parte desse trade-off complexo é fechar um pouco os olhos para decisões responsáveis ou decisões éticas? Ainda que tenha naturalmente um grau especulativo, eu acho que é importante a gente ter consciência que o contexto é um contexto de pressão sobre as organizações. Então, de que maneira a gente contribui para que, mais do que a gente sair com a carta, que a gente saia com uma carta que seja viável, que seja possível, que de alguma maneira a gente jogue luz nesse tipo de discussão. Uma outra coisa aqui que me chamou a atenção no mesmo relatório é a questão da percepção desses CEOs com relação à IA generativa. Então, aqui, ou seja, mais da metade aponta que vai aumentar riscos de cybersecurity, mais da metade aponta que haverá disseminação de desinformação, ou seja, à medida que não existe uma regulação estabelecida, a gente pode fazer uma analogia que dentro daquelas organizações que esses mesmos CEOs representam, são eles mesmos os responsáveis por assegurar isso. Então, e aí? Como é que acontece? Se o que está na mão deles, eles estão comprometidos e convencidos que aquele negócio vai ser positivo, não é o que essa pesquisa sugere. E isso, para mim, é um item que apimenta essa questão do entorno, do landscape em torno disso. E aqui eu queria só fazer uma analogia, não é exatamente da Previdência, mas uma coisa fresquinha que eu vi ontem, é uma publicação da Nature, a Kate Crawford, para quem não conhece, uma autora bastante interessante de ler. Ela tem um livro chamado Atlas, AI Atlas, ou Atlas of AI, alguma coisa assim, que é bem interessante, e ela chama atenção por uma coisa que não é novidade para os pesquisadores da área, mas que partiu do Sam Altman durante o último Fórum Econômico Mundial, dele reconhecer o impacto que a IA generativa gera com relação ao consumo energético e até mesmo consumo de água como parte de refrigeração dos equipamentos em que os modelos são processados. E uma coisa que chama atenção é que esse ponto que a IA generativa, cada pesquisa nela, consome de 4 a 5 vezes mais energia do que uma pesquisa convencional na web. Então, aqui eu faço a provocação, não é uma questão de negação da ética, negação da necessidade de ética, mas a partir do momento que a gente está discutindo IA responsável dentro de um contexto, sobretudo movido atualmente por modelos de IA generativa, será que é um nirvana, é algo ideal que a gente quer chegar? Ou é um paradoxo? Ou é que a gente está querendo aqui tirar água com um baldinho e está vindo caminhão, tsunami de água e enchendo o problema? Aqui, obviamente, é provocação, não é aqui querer pregar que a gente está gastando tempo, mas eu acho que é importante a gente dimensionar o problema e a gente ter consciência da complexidade que isso traz. Aqui algumas outras citações também que eu divido com vocês, mas que, por mais que tenha controvérsia em torno do nome do Kissinger, é inegável que foi uma personalidade com uma relevância importante no que a gente conhece como, entre aspas, ordem global, né? E dedicou últimos anos da vida tratando do tema, obviamente, com pesquisadores auxiliares dedicados a isso, e o Kai-Fu Lee, que é sempre, eu acho que é uma pessoa bastante lúcida, porque transita entre pesquisa, tem um passado com uma posição influente dentro de uma corporação que é chave dentro desse jogo. Eu acho que sempre vale prestar atenção também no que ele fala. Que eu sempre, quando eu me pego desses dilemas e essas provocações que me levam para um certo
pessimismo, né? Eu olho para essa foto aqui do Ariano Suassuna, que me quebra e que eu tento me converter cada dia mais num realista esperançoso. Mas falando especificamente da questão previdenciária, isso é um estudo que eu descobri recentemente e me pareceu bastante interessante, até nessa busca da gente olhar com parâmetros o que está sendo feito aqui versus o que está sendo feito ao redor do mundo. Por mais que a gente tenha alguma a discordância com relação a critérios adotados aqui, a pesquisa traz qual é o critério, mas acho que o interessante é que, à luz desse critério estabelecido pela Mercer, que é uma das principais consultorias globais em recursos humanos, junto com o Instituto CFA, que emite as certificações financeiras, né, dos profissionais, tem um critério de avaliação dos sistemas previdenciários de diferentes países. E, de novo, não estou aqui defendendo o critério ou não, mas o que eu acho que é importante é que, à luz desse critério, se a gente pega de classificação abaixo de B, né, a gente vê alguns países, inclusive países bastante relevantes do norte global, classificados como países que tenham sistemas previdenciários que, de alguma maneira, mostram certa fragilidade. Então, eu acho que isso acentua a questão de preocupação, de complexidade, e, naturalmente, uma das alternativas para que os próprios sistemas previdenciários gerem, consigam conter essas complexidades, é a aplicação de tecnologia, é a geração, seja de eficiência, ou seja, até mesmo de auxílio na gestão de portfólio, e aí a gente tem particularidades, diferenças, até mesmo de como essas bolsas, os fundos de previdência, eles são remunerados e geridos ao longo do tempo, mas eu acho que é sempre bom a gente olhar e comparar que tipo de diferença a gente tem. Então, eu acho que duas correntes importantes que tem com relação à utilização de inteligência artificial, uma é na gestão financeira, olhando mesmo pela questão de assets, de investimentos, de proteção, e uma outra coisa que eu acho que tem mais a ver com o que a gente atualmente conhece no Brasil, que é uma questão de gestão operacional, gestão de risco, prevenção de fraude, e que eu acho que também há um claro potencial de utilização de inteligência artificial, seja para gerar eficiência operacional, ou seja, até mesmo diminuir o custo de administrar o sistema previdenciário, e uma questão também que no Brasil é bastante latente, que é importante, que é essa questão de previdência, de prevenção de fraude, perdão. Agora, sempre eu acho que a gente deve se perguntar, independente do que a gente vê aqui ou acolá, tem realmente potencial, realmente vale a pena utilizar isso, ou seja, isso é aplicável sob uma ótica de pilares que compõem um framework de inteligência artificial responsável, até mesmo olhando de maneira sistêmica, não apenas a questão do algoritmo, do modelo tecnológico propriamente dito, ou seja, como isso, dentro de uma visão sistêmica, é incorporado. Então, como eu comentei, eu acho que isso é o início de um estudo, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, mas eu acho que a gente tem um caminho, né, e uma ambição para a gente chegar nesses próximos 2 meses. É isso aí. Ricardo, devolvo a palavra para você. Oi, agora é o Euclides, amigo. Perdão, Euclides, é contigo. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde pela oportunidade. Deixa eu só. O Luiz, você pode parar? Ok. Estão me vendo? Escuta, ok? Sim, sim, sim. Bom, dando continuidade aqui no nosso trabalho, né, IA e governo, vou falar um pouquinho sobre os aspectos técnicos, principalmente, talvez, é quase que um checklist que ainda não foi resolvido, tá? Mas que todos devemos pensar aí quando for implementar aí qualquer tipo de IA, na verdade, qualquer tipo de tecnologia, tá? No momento, inteligência artificial. Bom, vou falar rapidamente sobre os pilares aí das IAs responsáveis, né?
as camadas, né, que as IAs avançadas possuem, né, do ponto de vista técnico, e sugerir aí alguns tópicos para discussões, né, não que vão ser resolvidos agora, nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui, até nas nossas reuniões, mas ao longo aí, né, dos próximos meses. E uma breve conclusão. Bom, existem vários, né, propostas aí de pilares para as IAs responsáveis, né, que se baseiam aí em explicabilidade, né, ou seja, explicar como aquele algoritmo de IA chega no resultado, né, justiça, né, se aquele algoritmo de IA segue aí todas as leis, né, transparência, né, ou seja, o que está sendo, né, colocado na IA e como funciona essa IA, robustez, né, que é muito importante, como essa IA, né, vai tomar uma decisão aí para minorias, e a privacidade, né, que é o direito de todo indivíduo. Não mais chega a ser engraçado que esses pilares basicamente representam aí também os pilares de qualquer governo democrático aí, né? Se você não tiver aí a mínima explicação do governo, né? Justiça, transparência, né? Robustez e a privacidade do indivíduo, vai ser difícil você ter aí um governo aí democrático, né? Então vejam que é um paralelo aí bem interessante, né? Do ponto de vista técnico, né? Simplificando bastante, né? Podemos aí dividir aí as IAs avançadas em três camadas, tá? A camada de aplicação, que seria o software, né, mais o hardware, né, a tecnologia utilizada e a base de tudo, que é a infraestrutura. Tá? Sem energia elétrica, sem qualquer tipo de fonte de energia, você não vai ter nenhum tipo de inteligência artificial. Se você não tiver uma boa infraestrutura de telecom, você vai ter aí muita dificuldade aí de implementar aí um servidor, né, de IA avançado, né? Sensores e tudo mais. A tecnologia da IA, né, se baseia aí basicamente nos algoritmos, né, que ela utiliza. Tá? Por exemplo, machine learning, deep learning, large language models, né, biométrico e etc. E aí, por cima, que a aplicação, né, por exemplo, nós estamos falando bastante agora, né, das NLPs, né, que são aí o ChatGPT da vida, né, as IAs generativas. Então, veja que a NLP, ela se baseia aí, né, entre outras tecnologias, na LLM, que, por sua vez, precisa aí de chips de IA, uma infraestrutura de telecom e energia para tudo isso funcionar, tá? Então, assim, do ponto de vista técnico, temos que ter aí toda essa infraestrutura, né, essa tecnologia e essa aplicação para desenvolver uma IA avançada. Mas acredito que o mais importante nesse nosso grupo, né, são as discussões, né? Eu acredito, não, nosso grupo acredita nessas discussões. E é sempre muito difícil a gente fechar qualquer um desses tópicos, né? Então, aqui eu coloco, né? Colocamos, né? Os chips para as IAs avançadas dentro dos governos, né? Atualmente, vocês estão vendo aí que existem aí IAs, né, poderosas, né? E essas IAs poderosas precisam aí de chips poderosos, né? Desenvolvido principalmente, atualmente, pela NVIDIA, tá? Inclusive, aí existe aí uma disputa entre a China e os Estados Unidos por esses chips, né? Eu falo chips que são semicondutores, né? Tecnologia semicondutores. Podemos simplificar aqui como chips, né? Até que ponto, veja bem, se a China e os Estados Unidos estão disputando uma tecnologia de uma empresa, né? De uma única empresa, né? Até que ponto um governo pode depender de uma empresa para implantar uma tecnologia de IA avançada? Tá? Isso é algo que a gente tem que ter em mente. Você vai ficar refém dessa empresa? Olha o poder que você está dando para essa empresa, né? Algo muito que você tem que avaliar muito bem, tá? Esse é um ponto para discussão,
né? Que seria até interessante depois o professor Virgílio, né, ajudar a gente a discutir esses pontos. Um outro tópico para discussão, né, que a gente sempre... Isso já acontece atualmente, a gente ainda não chegou num consenso, né, Ricardo? Que é a localização geográfica, né, dos data centers aí, né, que contém as IAs, né, que servem os governos, e também os dados, muitas vezes, né? Não é o caso do DataPrev, que tem seu próprio data center, tá? Mas, e veja bem, existem diferentes níveis. Quando está no nível ainda de implantação, que nem de IA, eles não estão usando os data centers do DataPrev, né? Então, assim, cada caso é um caso aqui. Mas aí, muitos serviços utilizados pelos governos, né, ao redor do mundo estão localizados em servidores espalhados por data centers em diferentes localizações geográficas, né, fora do alcance dos limites legais dos governos, né? Com o uso de IAs avançadas, não só as informações e serviços, né, deixa eu só com os IAs avançados, não só as informações e serviços nos data centers estarão fora do alcance geográfico legal dos governos, né, mas também as tomadas de decisões feitas pelas IAs avançadas, né? Como esta situação irá impactar os governos, né? Aqui a gente colocou um exemplo aqui, né? Quem será responsabilizado caso as IAs avançadas instaladas em servidores, né, fora do território do governo, né, sejam hackeadas e as tomadas de decisões sejam prejudiciais à sociedade, né? Porque no final vira um jogo, né, de empurra-empurra, né, de desculpa daqui, desculpa de lá, né, e para abafar uma decisão mal tomada, né? Como que a gente vai lidar com isso, né, com essa, essa, essas decisões, né, fora do território legal? Quem vai ser responsabilizado se for lá o servidor está lá nos Estados Unidos ou na China, muda o código, né? Você tem uma outra resposta. Quem que vai ser responsabilizado? Bom, um outro tópico aqui para discussão, né, que a gente levantou também, é que as IAs avançadas, juntamente com outras tecnologias, né, dentro dos governos, né, como essas IAs podem interferir em outras tecnologias utilizadas pelos governos, né? Por exemplo, né, no caso, digamos que implantamos IA no nosso governo, aqui no Brasil, em alguma situação, e vira um caso desastroso que caia na mídia, se repercute por tudo, né? Como isso pode prejudicar a confiança nas urnas eletrônicas utilizadas nas eleições, né? É algo que se deve pensar também. O uso de tecnologia, né, as pessoas tendem a generalizar, principalmente quando não conhece. O conhecimento afunila, né, estratifica, classifica as coisas, mas quando você não tem o conhecimento, você tende a agrupar. Por fim, né, um último tópico aqui proposto para discussão, né? Como deve ser o processo de atualização, né, de uma IA avançada para a tomada de decisões dentro dos governos, né? Veja que os valores éticos, culturais, etc., das sociedades, né, elas tendem a mudar ao longo do tempo, né? Um paralelo são as eleições, né, porque serviriam para representar aí, né, a opinião da maioria, né? Ou seja, a gente faz uma atualização do governo, né, através das eleições, né? Uso político eleito. Como a gente vai fazer isso com as IAs, né? Como que as IAs você vai ficar usando dados antigos, treinando, ou você vai atualizar isso daí? Como que vai ser o corte, né, temporal que você vai dar nisso, né, nos dados, né? Bom, esses foram tópicos, né, que a gente discutiu, né? A gente não chegou em nenhum consenso. A verdade é essa, é muito difícil achar uma solução para todos esses problemas, né? Mas acredito que todos esses tópicos devem ser levantados e discutidos amplamente em qualquer estratégia de uso de IA avançada, tá, que vocês queiram implementar, porque uma hora ou outra vão perguntar sobre isso, tá? São questões que surgiram durante as nossas conversas e então provavelmente vão surgir durante outras conversas de outras pessoas, tá? E a conclusão que nós temos aí é que é urgente a criação dos mecanismos, né,
para acompanhar, não é nem regular, né? Pelo menos acompanhar, né? Eu diria um observatório, né? A criação de um observatório, né? O uso das IAs, né? Dentro dos governos. Tá? E é isso. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao nosso colega Ricardo. Opa, eu vou compartilhar aqui, tá, Euclides? Você. Opa, Ok. obrigado. Um segundo só aqui. Então, pessoal, após as explanações dos nossos colegas aqui, do Pedro, do Luiz e do Euclides, em, em conclusão aqui, uma conclusão parcial, mais considerações, né, no caso. A título de curiosidade, e até brincando com o nosso grupo, nosso select grupo, eu peguei informações e usei aqui uma IA para minha apresentação, é o Gama App. Por quê? Porque eu acredito também que a gente tem debatido muito no nosso grupo aqui, eu digo aqui o grupo Oscar Sala, da cátedra, o uso da ética, sempre pensando em reflexões, e a gente sempre volta para a ética, o que é importante, obviamente, que todo mundo quer um ambiente saudável e em torno do bem viver. Contudo, a gente tem que pensar também que a gente vive um sistema econômico em que diferentes inovações tecnológicas não são guiadas por ética, ou não são tão guiadas e tão fornecidas subsídios para atender integralmente uma ética. A gente não pode simplesmente pegar a palavra ética e usar como uma bala de prata, dizer e lançar. No nosso caso aqui, a gente tem que pensar que é uma inovação que veio para ficar. Ok, a gente pode até debater o grau de permeabilidade que ela vai ter, mas não tem mais volta. Então, no nosso caso específico, na DataPrev, no INSS, quando a gente pensa que essa IA, essa nova inteligência, está vindo, a gente sabe que ela vai permear, e conforme os avanços e a eficiência dela for demonstrada, vai ser uma realidade, vai ser uma constante. Por quê? Porque nós temos um déficit de servidores da Previdência gigantesco, os governos, historicamente, não querem fazer concurso, ocupar todos os níveis dessas vagas, e aparece uma solução tecnológica que diminui custos e que pode ser, como o Euclides falou ainda há pouco, ser treinada reiteradamente, porque não sejamos ingênuos aqui. Ninguém vai ficar treinando com dados antigos. Temos aqui o Luiz, que trabalha com IA, que sabe também sobre treinamento de inteligência artificial, de modelagem. A gente vai fazer o quê? Sempre usar dados recentes para elaborar modelos melhor preditivos. Então, no nosso caso, a gente tem que pensar em vários fatores, que são fatores técnicos, sim, como a explicabilidade. Mas será que, enquanto usuários, enquanto cidadãos, a gente necessita que apresente cada algoritmo como o modelo foi elaborado? Vocês pensam nisso quando veem um rótulo de shampoo em que apresenta-se cada substância química, mas vocês não sabem quais são os fatores e como foi as reações ou os equipamentos utilizados? Ninguém pensa nisso. Ok, pode ser até uma comparação não muito pertinente, mas a gente às vezes está tentando aprofundar em algumas questões da IA que a gente não leva para outras inovações tecnológicas que nos cercam diariamente. Deixo isso à guisa de provocação à cátedra. Então, basicamente, à guisa de fechamento, nós temos que uma dificuldade em que tem um problema, ou tem muitas fraudes na Previdência, em relação a atestados médicos, por exemplo, e, de repente, o uso da IA ela pode otimizar essas avaliações. Ela pode trazer diminuição de custos, tão bem-vindos e necessários. Aqui, rapidamente, como é hoje, tem o envio digital no teste médico, cruza-se os dados, e os resultados podem vir rapidamente
o uso da IA. Uma vez avaliado tudo isso, a gente pode ter o requerimento, análise documental e a perícia presencial, se necessário. Esses processos de otimização, obviamente, eles vão custar empregos. A gente não pode ser inocente achando que a automatização vai trazer empregos em níveis de reposição aos que são perdidos. A questão é, será que os empregos que serão gerados, eles são interessantes, eles são suficientes para compensar os empregos que são perdidos, que serão inevitavelmente perdidos? Deixo também como provocação. Contudo, poder diminuir o rombo ou poder diminuir o desperdício de recursos públicos que são destinados para fraudadores, será que não seria interessante também para um país que quer ser moderno e que quer preconizar o uso legal, o uso correto dos mecanismos de previdenciários? Então, são dilemas que a gente vem encarando, que não pode ser afastados das partes técnicas, não pode ser também afastados de reflexões éticas e morais, mas não pode ficar presos a isso. Como a gente pode trabalhar em cima disso? Será que associações de aposentados e pensionistas não poderiam fazer parte, pelo menos, de algumas discussões de como esses algoritmos são criados e têm uma garantia de serem justos, equitativos, equânimes? A gente pode pensar nessas coisas, a gente pode propor essas reflexões, mas de uma forma resolutiva até, ou de uma forma que, olha, ok, não tem como colocar todo o arcabouço, um algoritmo, uma IA para a população, mas de repente para grupos de interesse, representantes, quer seja de repente até no legislativo, quem sabe, para que de repente, após os modelos serem treinados, aperfeiçoados constantemente, a gente possa, enquanto sociedade, pensar, olha, ok, eu vou dar meus dados, eu vou ter certeza que a minha análise vai ser mais justa possível e terei também amplo direito ao contraditório caso eu me sinta injustiçado em relação a uma avaliação feita por uma máquina. Pois nós sabemos também que hoje as avaliações feitas por humanos também incorrem em erros também. Então, aquele cidadão que pedir um atestado, que estiver corretamente em dia com seus direitos e deveres, ele vai sentir parte de uma sociedade justa, em que ele percebe que o seu atestado dado é justo. E aquele que frauda, ele pode vir a se sentir inibido de gerar essa fraude. Mas o jogo precisa ser o quê? Melhor possível, melhor entendido. E parte disso é como? Através da reflexão, da análise, da avaliação crítica, dizermos, olha, esse modelo não está justo, não. Houve uma pessoa aqui que foi negado o benefício de forma indevida. Vamos melhorar esse modelo. Modelos matemáticos, modelos computacionais, os colegas podem até me colaborar melhor depois, eles são calibrados. Não existe modelo que não é calibrado. Eles são melhorados. Eles precisam. O Euclides até virou a cara para cima assim, eu acho que ele até viu que lembrou de modelos que ele cria aí também. Modelos são calibrados constantemente, gente. Ainda mais se o modelo ele falha. Então, enquanto sociedade aqui, a gente pode exigir melhorias constantes para que os modelos sejam efetivos e não tragam injustiças. E lembrando sempre que até muitos esquecem ou preferem arriscar, existem penalidades legais para fraude no INSS. Mas, quando você recebe uma enxurrada e você recebe também uma sensação de impunidade, o aventureiro, o fraudador, ele se sente legitimado a tentar a sorte. De repente, com esses modelos, a gente pode inibir a chance de ter as fraudes e também apontar aqueles que estão fraudando, para que sejam responsabilizados.
fazendo com que isso a gente tenha uma sociedade mais aderente às normas e legislações específicas. Então, pessoal, são coisas aqui, até brinquei com uma apresentação feita por uma IA. Por quê? Porque eu sinto falta, às vezes, uma discussão não só da parte reflexiva de quem vai ser afetado indiretamente. Nós temos colegas aqui que estão no ventre da besta, que estão desenvolvendo, mesmo que sejam, ou não só desenvolvendo, mas que estejam utilizando de uma forma extensiva as IAs. Elas estão permeando ao nosso redor. Não dá para ignorar. De alguma forma, estamos sendo utilizados por elas. Estamos utilizando-as. Quer seja usar uma fotografia digital no celular, porque você sabe que o ângulo vai ser melhorado por uma IA. Está permeando ao nosso redor. Então, são propostas que a gente tem, enquanto grupo, a gente está trazendo para que haja também uma parte técnica, porque é uma tecnologia. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode olhar pelo lado de fora como se fosse alienado em relação ao que ela pode proporcionar. A gente está dentro dela, alguns de nós estamos, outros estão desenvolvendo-as. Então, acho que essa discussão enriquece muito quando a gente tem esses diferentes olhares, não só preso a uma avaliação da ética e da moral. Mediante isso, pessoal, aqui é só o procedimento, que a IA ela se empolgou um pouquinho, me desculpem, mas mediante tudo que foi dito, eu me coloco, assim como meus colegas, aberto a perguntas no debate. Vou fechar aqui. Obrigada, Ricardo. Eu pedi o Pedro se ele pode dar uma passadinha rápida nos slides dele, que eu gostaria de ver. Aproveito que o professor Virgílio também não viu. Olá, professor Virgílio, boa tarde. Boa E também tarde. está falando de ética, então acho que pode ser fazer a curva, né? Voltar ao início. Bom, então, é que eu falei a parte introdutória, né, do nosso trabalho, mas a gente já, como a gente os colegas demonstraram, a gente vai tratar do DataPrev. Peço perdão pela minha voz, estou um pouco rouco. Aqui eu deixei uma notícia em relação ao DataPrev, um sistema que está sendo é muito novo isso ainda na Previdência, inclusive essa notícia que fala que ele começa a ser testado pelo INSS é de 16 de janeiro, então algo aí de um pouco mais de um mês. A bibliografia básica que a gente está utilizando aqui, uma das bibliografias é esse livro da Laís Fraga, que fala sobre inteligência artificial na justiça previdenciária, em que ela expõe tanto aspectos jurídicos, tanto aspectos do próprio sistema de previdência. Então, esse sisteminha aí que o Ricardo demonstrou no final de como que acontece o processo para você fazer o pedido no INSS também tem ali no livro dela, mas também limitações éticas quanto ao uso dos mecanismos de IA nesse sistema. Ela destaca algumas coisas, como, por exemplo, a LGPD e a questão de proteção de dados pessoais, que o Euclides mencionou, em relação aos termos de privacidade. Nós temos a ausência de diretrizes que regulamentem esse processo, né? A gente sabe que não é só na IA aplicada à justiça previdenciária, mas também em outros campos. A gente está ali manipulando com dados que são dados públicos, ou seja, dados que pertencem ao setor público, mas que estão sendo manipulados por uma empresa contratada pelo governo. Então, como que fica esse uso e compartilhamento de dados pelos mecanismos de IA que são contratados pelo governo? E por isso, a questão da ética, uma das questões fundamentais para a gente compreender a IA aplicada não só à previdência, mas também em outros setores. Então, e também tratar da questão ética e da questão técnica, não se posicionar somente em um campo. Era isso, Ellen? Tem mais alguma coisa que você gostaria que eu falasse, que eu abordasse? Não, perfeito, obrigada. Eu estava pensando em da gente recuperar esses detalhes mesmo. Obrigada. Agradeço o grupo, deixar a palavra para o professor Virgílio, dar aí a sua... Obrigado, Ellen. Eu primeiro peço desculpa a todos por ter chegado atrasado. Eu estava numa outra reunião aqui na universidade, né? Estou aqui na minha sala na universidade, e aí não pude pegar o início,
mas assisti aqui as falas do Luiz Eduardo, do Euclides, do Ricardo e agora, por último, do Pedro, né? É muito interessante o ponto que vocês trouxeram, que é IA e previdência social, né? Eu vou fazer alguns comentários específicos sobre pontos que vocês tocaram, mas eu acho que esse é um tema que merece aprofundar em algumas questões aí, né? O Luiz Eduardo, né, Viegas, né, trouxe a questão das tecnologias e fez é, uso de tecnologia nos sistemas previdenciários, né, é, buscando a otimização, usando novas funções de IA, né? Eu fico pensando que um ponto interessante seria ver o seguinte: como que outros países já tiveram casos concretos sobre isso? Eu vou dar um exemplo que pega, na verdade, os outros todos. A Holanda tem um caso que tornou-se público, que foi um sistema de concessão de benefícios sociais e que, posteriormente, depois, através de uma auditoria do próprio governo, verificou-se que o sistema estava enviesado em relação a imigrantes e grupos mais vulneráveis, né? E o governo, então, retirou do uso esse sistema, cujo objetivo era detectar fraudes. Fraudes. E essa questão de detectar fraudes foi mencionada várias vezes aqui, né, pelos apresentadores. É uma questão muito importante, por causa da importância de se preservar, né, os recursos públicos, né, mas tem que, justamente nesse ponto, que tem que haver uma preocupação muito grande de que não haja injustiças com determinados grupos, né? Então, nesse primeiro caso, começando com o Luiz Eduardo, né, eu acho que seria interessante analisar alguns países que já fizeram isso. Eu vi pelos slides do Pedro Sola, né, que o DataPrev está começando, iniciou recentemente, né, uma iniciativa para o uso de tecnologias de inteligência artificial para, provavelmente, algumas áreas críticas, como concessão de benefícios, concessão de aposentadoria, mas eu não conheço o que vem sendo feito, tá? O Euclides fez uma apresentação também muito, como todos os outros, muito interessante, e abordou a questão dos componentes necessários para ter uma infraestrutura de execução dessas, né? Só para dar alguns dados, né, ele perguntou: será que valeria, o país pode depender dessas outras empresas? Aí tem uma questão econômica, né, Euclides? Hoje, o Brasil tentou, eu até conheço de perto toda a questão, o CEITEC, que era uma indústria de semicondutores, que foi instalada no sul do país, mas que, por diversas razões, ela procurava uma tecnologia mais antiga, mas acabou não sendo. é, 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 Nos últimos anos, o orçamento dela foi completamente reduzido e ela foi praticamente penalizada, né, o Brasil. Teria uma importância grande, principalmente na formação de recursos humanos para essa indústria de semicondutores. Mas, assim, as estimativas hoje são para você instalar um- uma uma planta de semicondutores para as tecnologias atuais passam de 14 bilhões de dólares. O país não tem esses recursos, né? Não sei se vocês viram ontem, a NVIDIA teve, por ser a fabricante das GPUs e dos chips que são usados para processar esses grandes modelos de redes neurais, teve um aumento fabuloso na Bolsa de Nova York, né? Mas esse é o caso. O Brasil não tem esses recursos para isso. Então tem que procurar, talvez, soluções, achar os nichos onde o país pode entrar nessa indústria, eventualmente passando, por exemplo, pela toda a parte de design de sistemas, usando a capacidade instalada aqui, mas o Brasil vai depender desses fornecedores, como o resto do mundo todo, exceto Estados Unidos, Coreia e talvez a China. Mas a China depende também desses recursos, né? E você levantou o ponto
aplicações de governo estarem localizadas em data centers de empresas multinacionais. Essa é uma preocupação, embora exista uma regulação da época do governo da presidente Dilma, que exigia que as contratações de serviços em nuvem garantissem que os dados de brasileiros sejam armazenados no território do Brasil. E, pelo que me consta, isso continua sendo válido e as empresas mostram que isso acontece, tá? Mas eu acho que certamente começar a pensar em regras de como esses dados de brasileiros vão ser agora usados nesses grandes modelos de linguagem é um ponto importante. Eu estou vendo ali que o Luiz está levantando a mão. Se quiser falar, pode falar de uma vez, para a gente. Então, professor, obrigado. Até em cima dessa sua fala, que eu acho que é um tema extremamente interessante e que outros países também têm essa preocupação e buscam implementar ações similares. Agora, por outro lado, eu imagino que haja uma complexidade também muito grande em como assegurar que as empresas contratadas estão efetivamente respeitando essas questões e de que maneira podem haver mecanismos de fiscalização, auditoria sobre isso. O senhor tem alguma informação adicional sobre isso que possa dividir com a Sobre o gente? governo, eu não tenho, Luiz, eu não tenho conhecimento do que o governo anda fazendo nessa área, né? Mas outros países têm sistemas de auditoria. E eu acho que seria você ter auditorias periódicas sobre esse para garantir que as exigências de regulação são cumpridas, né? Eu acho. Talvez a gente preocupa em iniciar, em implementar uma legislação, mas a preocupação tem que continuar com a monitoração dessas questões, tá? Porque Legal, obrigado. são ambientes novos, né? Nós estamos falando de algo que cada vez mais requer regras, requer regulação, Mas é um mundo em construção, né? Então, se pensar há menos de 2 anos, não se falava em IA generativa. De repente, passou-se a falar. Então, sem que tivesse um conhecimento maior sobre isso, né? Então, no caso, voltando aqui ao caso do Euclides, né, eu acho que existem algumas regras que foram oriundas daquele episódio das revelações do Snowden, de monitoramento da presidente, saíram algumas regras para proteção. Não sei como que essas regras estão sendo monitoradas hoje, mas teve esse início, inclusive no uso de certos tipos de aplicações de correio eletrônico e na localização de dados. Então, esse era um ponto, né? Eu acho que outro ponto que o Euclides falou, ele falou em decisões que dependem dos servidores. Quer dizer, os dados podem estar nos servidores, mas as decisões são processadas em algum lugar que não necessita, pode até ser processadas no Brasil, mas o importante aí é garantir que e aí toca-se no ponto, por exemplo, que o Ricardo mais à frente falou também, da questão de ter uma transparência desses processos, tá? Para se entender como esses processos ocorrem, tá? Você falou também, Euclides, na questão do impacto nas eleições. Eu acho que esse impacto é muito grande, principalmente no que se refere à manipulação dos eleitores e à desinformação que é possível ser cada vez mais elaborada e de maneira barata, né? Com as tecnologias de IA generativas, você gera anúncios, você coloca voz nas imagens, no vídeo das pessoas, você gera contextos completamente falsos, onde não há autenticidade. Então, é realmente uma ameaça, e alguns países começam a ter legislação para isso. O Brasil viu essas consequências na eleição de 2018 e agora, na última, né, o TSE elaborou uma série de regras, né? Inclusive tem um artigo nosso, eu e dois colegas, na Folha de São Paulo de domingo, sobre essa questão, a ameaça das eleições, tá? Depois o Ricardo falou sobre a nova inteligência no INSS, né? Que é da importância da explicabilidade, né? Quer dizer, alguns países, né, e a União Europeia está dando a opção do indivíduo, quando se sentir, o cidadão, quando se sentir prejudicado por uma decisão automática, né, uma decisão feita por
por processos autônomos, exigir explicação por humanos daquilo que vai acontecer. Então, eu acho que esse ponto, por exemplo, vai entrar nas discussões da lei de inteligência artificial que se encontra no Senado, né? Você mencionou também, Ricardo, a questão de fraudes no INSS. Eu acho que essa é uma questão ultra importante para ser analisada, que vocês todos tocarem en passant nessa questão, né? Por causa do volume de fraudes, né? Por causa do potencial que se vê, mas muitas vezes, né? Essas implantações de sistemas autônomos para fazer isso acabam prejudicando já certos grupos que já são prejudicados socialmente ou economicamente. Daí um ponto que um de vocês mencionou, que eu achei que é um ponto muito interessante, é ter a participação, por exemplo, de associações de aposentados e pensionistas num sistema de governança dessas aplicações. A governança dessas aplicações que são críticas para o cidadão não deveria estar restrita apenas aos órgãos de governo ou representantes de governo. Deveria ser uma governança se usem na internet, uma governança multissetorial ou multi-stakeholder, que inclui os grupos interessados, os stakeholders nesse processo. E no caso do INSS, certamente a Associação de Aposentados e Pensionistas são grupos que têm conhecimento e que devem participar desses debates. Como também esse processo de automação que se vê no horizonte, ao aumento dos processos de automação por causa da IA e da robótica, deveria envolver nas discussões os sindicatos. Não poderia ser algo só feito por ou representantes de governo ou das empresas. Os sindicatos são grupos essenciais nessa discussão, tá? Então, essa possibilidade de buscar uma governança multissetorial é muito importante. Eu acho que vocês tocaram nesses pontos, né? Eu acho que, por fim, aqui nas observações do Pedro Sola, né, ele menciona a questão de uso de dados do governo por mecanismos de IA que foram trazidos por outras empresas, ou são desenvolvidos por outras empresas. De novo, isso nos remete, um ponto também importante, nos remete à necessidade de governança, de quais são os processos para se implementar essas aplicações de IA e os dados que são usados, tá? Então, eu acho que vocês tocaram nos pontos-chave. Eu sugiro que vocês aprofundem alguns desses pontos à escolha de cada um dos grupos aí, tá? Mas parabéns pelo trabalho, pela dedicação aí.